temática sempre me trouxe inquietações. Eu trabalho, né, há 22 anos na educação infantil, trabalhava, e sempre inquieta em torno dessa questão dos bebês, dos profissionais que trabalhavam em torno dos bebês, e especialmente das mulheres que trabalhavam em torno dos bebês. E também esse poema me toca por uma questão assim, minha mesmo como pessoa, que estou nascendo nesse momento, esse de ritual, de profissional, o que vai ser esse processo meu de descoberta, desse novo campo, dessa aproximação que eu tento fazer da educação infantil, dos estudos culturais, né? E, na verdade, existem as impressões, existem os desejos, mas existe também essa viagem que eu mesma tenho que fazer, né, em torno de mim mesma, né? Que acho que isso traz uma forma forte, a questão subjetiva, a questão objetiva. Uma história muito rápida, que no trabalho eu fiz de uma forma mais aprofundada, da instituição. Então, eu começo fazendo uma análise da história do atendimento de crianças pequenas no Brasil, que tem uma marca de uma divisão de classes, né, o assistencial versus o educacional. E isso eu analisei desde o tempo da colônia, a questão das escravas, das amas de leite, amaceiras, das mulheres pobres que cuidavam das crianças, né? Tanto das crianças pobres quanto das crianças ricas, né? Venho dessa marca, né? E uma questão forte também que eu não marquei, mas a questão do movimento higienista, que é outra uma marca forte da influência da ciência médica, controlando e determinando como deve ser o cuidado desse bebê. E por fim, né, chego aqui no movimento de luta por creches, pós-ditadura, no processo de abertura política, em que as mulheres vão à luta exigindo direitos, construção de creches, movimento feminista, e isso que detona essa expansão, associado a todo mundo, essa expansão das creches na cidade de São Paulo. Então, o meu estudo é basicamente focado na cidade, no Centro de Educação Infantil na cidade de São Paulo, né? E em 2001, as creches passam da Secretaria de Assistência Social para a Secretaria Municipal de Educação. Então, eu fiz aqui um levantamento das mudanças do nome da profissão dessas mulheres, de mulheres, a maioria são mulheres. Existem alguns homens, poucos, mas a maioria são mulheres. Eu trabalhei com 8 profissionais, 7 mulheres, 1 homem. Então, desses 8 profissionais, 2 estão há 30 anos nesse trabalho. Então, elas começaram como página lá em 1980, nos anos 80, depois foram para auxiliares do movimento infantil em 90, depois professores do movimento infantil em 2003 e, finalmente, em 2008, professoras de educação infantil. Então, o grupo que eu pesquisei, eu tinha professoras tanto que começaram há 30 anos e passaram toda a evolução da carreira, como também uma professora que já entrou como professora de educação infantil já depois dessa última nomenclatura. Né? A pesquisa se dá, não sei que eu chamo no trabalho de freiriano, né? Freiriano, e foi inaugurado em 2013, já na Secretaria Municipal de Educação. Qual o objetivo dessa investigação? Analisar o processo de construção das identidades docentes de professoras de educação infantil que atuam com bebês de 0 a 2 anos de idade, berçários, verificando as demandas específicas desse tempo de trabalho e as futuras descontinuidades e permanências ocorridas nessa carreira, no âmbito de um centro de educação infantil da cidade de São Paulo. Então, meu foco é essa identidade da professora que atua com bebês, crianças de 0 a 2 anos, porque no CEIS da cidade de São Paulo existe o berçário 1, que é de 0 a 1, e o berçário 2, que é de 1 a 2 anos. Pressupostos teóricos. Aí, muito brevemente também, eu coloquei as principais referências desse trabalho. O grande desafio que eu me propus é a aproximação dos estudos culturais desse programa de mestrado, onde estou, e a educação infantil. Então, eu fiz essa tentativa e fui buscando formas de fazer uma interlocução dos problemas que eu venho
discutindo há mais de 20 anos, mas com um outro referencial, que é o referencial dos estudos culturais. E através desse referencial, os eixos que eu abordei, em torno da questão da identidade, da cultura, gênero e poder. E também a análise do discurso, né? Buscando entender o discurso e constrói práticas. Né? As principais referências foi o estudo de Hall, o Canclini e o Foucault, embora com muito cuidado eu me refiro a esses autores, porque na verdade eu estou também me apresentando a eles. Né? O que eu usei no trabalho foi algumas formulações, alguns conceitos. Eu acho que caberia um estudo de cada um deles associado a essa temática e outras da educação, e que inclusive eu gostaria de fazer. Né? Mas assim, me apropriei de alguns conceitos, de algumas ideias que me ajudaram a fazer a análise dos dados desses 3 autores, que são cada um em si demanda um grande estudo. Né? E é claro, quando eu falo de educação infantil, eu não citei aqui, mas eu estou falando dos pesquisadores brasileiros, eu estou falando de Fulvio Rosenberg, eu estou falando de Puma Júnior, eu estou falando de Sônia Kramer e Ana Cerizara, vários autores que também eu procurei, né, nessa análise, e fazendo esse paralelo aí com a questão dos estudos culturais. Metodologia. Enfoque qualitativo, né? Então, onde a grande questão era trabalhar o contexto desses profissionais, desses professores e professor que atuavam naqueles centros de educação infantil, e as questões da subjetividade, tanto das pessoas que participaram dessa pesquisa, como também da minha própria subjetividade, porque eu também atuava, além de pesquisadora, como diretora daquele espaço. Né? Então, eu também tinha em jogo essas questões. Baseado em métodos biográficos, que a gente trabalha na questão da história de vida da pessoa, né? Ela contando a sua trajetória, falando dos seus momentos. É claro que na história de vida, você vai focar todo um processo da vida como um todo, o método em si. Eu me inspirei no método, eu não usei a história de vida de uma forma completa. Na verdade, eu me apropriei de alguns trechos das trajetórias de vida para poder entender o percurso dessas pessoas na profissão. Foram entrevistas semi-estruturadas, ou seja, eu tinha um roteiro em que eu tinha algumas questões e nós conversávamos sobre aquelas questões. Então, isso não era um questionário fechado. Então, ao final da pesquisa, tinha um material muito volumoso, que inclusive eu consegui abarcar um pouco, não tudo, né? E tratava das seguintes questões: da história de vida, da trajetória profissional, das expectativas de cada docente sobre a questão da profissão, as opiniões sobre a questão de gênero na atividade profissional e percepções sobre as práticas que elas envolviam nos berçários. Então, como eram as práticas? Então, havia perguntas em torno desses 4 grandes eixos. Tudo bem? Eu estou preocupada com o tempo. Já foram? Oh, nossa! Então tem que agilizar mesmo. Aí fala um pouquinho, 7 professores, um professor, muitas histórias, um lugar comum, conversar. Uma atividade que é feminina, então no universo que eu pesquisei, eram 7 mulheres e um homem, né, um professor, e na unidade que eu pesquisei eram 56 mulheres e 2 homens, atuando como professor de educação infantil. Todos de origem de classe trabalhadora, diferentes procedências, diferentes processos de escolaridade, mas todos buscavam uma oportunidade de trabalho. Né? Como eu já falei, a mais antiga estava há 30 anos e a mais recente há 6 meses. A gente vai ver ao longo do trabalho em relação às políticas públicas, também essa evolução da carreira. Né? E uma coisa muito importante, a forma como elas chegaram ao berçário. Porque existe um processo de atribuição de aulas, então existem aquelas que escolhem estar no berçário, existem aquelas que são escolhidas, na verdade aquelas que vão para o berçário porque não tem outra opção. Então nesse grupo havia 5 pessoas que estavam no berçário por opção e 2 que estavam no berçário se adequando, porque foi o que restou no processo de atribuição. A questão de gênero, assim, falando dessa questão de cuidar da infância com o papel social feminino, que isso tem uma localização na história, né, que vai para dentro da instituição. Então, não é porque só tem muitas mulheres que a instituição tem um caráter feminino, mas porque o
cuidar de crianças na nossa sociedade tem um caráter feminino, né? Isso vem desde a questão da modernidade, quando se formou a família nuclear, que as mulheres passaram a ter essa atribuição na sociedade aqui no Brasil também. Papéis femininos e masculinos. Então, mesmo sendo uma unidade com a maioria feminina, existia uma divisão de papéis. Mesmo quando haviam duas mulheres, uma era a mole e a outra era a dura, como elas falavam, né? Então, uma mais focada no papel masculino e outra mais focada no papel masculino. E aí eu já usei esse conceito de heteronormatividade, que é da Butler, que fala que existe essa questão na sociedade de tudo estar dividido assim, né? Então, mesmo com uma relação homossexual, quando existem duas mulheres, uma faz o papel, né, masculino e o outro faz o papel masculino, e existe essa tendência na sociedade como um todo. E também no trabalho em CEI, a gente percebeu isso através dos discursos, que umas falavam que estragavam as crianças, porque eram mais afetuosas, e outras eram mais duras, colocavam os limites, então faziam o papel mais masculino. E também a questão da presença masculina, que eu dediquei todo um tópico a esse, que é a questão do professor Júlio, tudo que ele vai enfrentar sendo um homem trabalhando no Universal. Fazeres, saberes e poderes no trabalho com os bebês. Então, na verdade, eu fiz um trabalho de resgate das memórias, do que aquelas que estavam há mais tempo falavam de como era a creche antes, e mesmo para os mais jovens na instituição, eu perguntei: o que você sabe de como era? Então, existe muito forte uma visão sombria desse passado, né? De as crianças confinadas dentro dos quadrados, de cenas complicadas quando as crianças estavam presas, as mulheres faziam a unha, tiravam a sobrancelha, as crianças ficavam lá jogadas num canto, sem nenhuma intervenção educacional, né? Era um momento muito autoritário, que as famílias não tinham espaço, e quem fazia resistência, queria fazer um trabalho diferenciado, sofria perseguições por conta disso. Então, isso tudo veio dessas memórias. Mas também vieram memórias assim, saudosas, memórias de amizades, de coisas boas e de experiências de sucesso também. Origem dos saberes, a maioria evoca questões da sua experiência com a família, com a mãe, aprendeu com a mãe a cuidar dos bebês, né? Isso muito forte. A questão da experiência com prática é muito forte no trabalho, né? Então, mesmo aquelas que não eram mães, elas aprendem com as outras que tinham esse conhecimento, né? E todos têm uma queixa de que essa questão específica do trabalho com o bebê não é tratada nem nos cursos da formação inicial, nem nos cursos de formação continuada da própria instituição. Eu elenquei algumas sessões que são específicas, que elas colocaram como permanências nesse trabalho, né? A questão da imprevisibilidade, o bebê imprevisível, a percepção e respeito às manifestações do bebê, o tempo todo perceber por que ele está chorando, por que ele está fazendo assim, ele quer dormir, ele quer fazer. Então, o tempo todo requer essa percepção e esse respeito, que é um valor na instituição. Riscos com relação à integridade física e saúde da criança, porque a todo momento, meu Deus, está com febre, vai cair, vai pegar, vai colocar uma coisa na boca. Então, isso é uma coisa que faz parte desse cotidiano. Uma relação constante com as famílias, diferente de outros níveis de ensino, que é o dia a dia, você contar, olha, ele dormiu, comeu, como foi, é uma relação constante. E as conquistas cotidianas dos bebês, que elas todas farão, que gostam de trocar isso, olha, aprendeu a andar, olha, saiu da fralda, e essa regularidade das ações, e uma questão muito forte, a questão da afetividade, que também foi levantada por todos. E uma questão também que foi central na pesquisa é esse grande tabu que existe com relação ao cuidado do bebê e seus excrementos, o xixi e o cocô. Na verdade, assim, é um professor que lida com o xixi e com o cocô, e isso vai ter toda uma discussão em termos aí como eles se identificam por conta disso, porque é uma divisão que caminha para a coisa do trabalho, é o emblema do trabalho manual e do trabalho intelectual, né? Então, lidar com essas coisas, e eu coloco isso como uma diáspora institucional. Quando a creche sai da PSAS e vai para a SME, então aquela cultura ali mais focada no assistencial vai ter que lidar com essa cultura mais escolar, e tem coisas que se chocam, existem preconceitos, e um deles é essa questão de um professor que lida com o corpo da criança, especialmente com essa questão dos excrementos. Já passei.
enunciado cuidar e educar. Aqui eu trago esse enunciado numa visão de Foucault, né, que enunciado como essas verdades que vão se formando ao longo da história e vão adquirindo esse caráter de verdade, dessas crenças, né? Então, cuidar e educar na educação infantil é a grande premissa aí que se discute em todos os níveis, legislação, mesmo trabalhos científicos, no dia a dia. O cuidar e educar é quase um mantra que se repete dia e noite, dessa necessidade de juntar cuidar e educar. Porém, ao lidar com esse enunciado, o que eu percebi é que existe, mesmo existindo uma intenção de integrar, ao ser colocado cuidar e educar numa cultura escolar, o educar ele assume uma questão de supremacia. Então, onde o cuidar está ligado ao assistencial, o educar para o escolar. O cuidar remonta ao passado das pais ADIs, o educar é para as professoras. O cuidar evoca um modelo antigo e superado. Nossa, chegou na hora de ficar cá. Chegou bem na hora. Cuidar o modelo antigo e superado, educar o modelo novo, conquistado. Então, é uma grande conquista. O cuidar é uma desvalorização. O educar é um status profissional. O cuidar é saberes do senso comum, diferentes culturas, diferentes formas de cuidar do bebê. O educar pressupõe, isso segundo o que eu percebi dos discursos, do conhecimento técnico e foca mais a cultura escolar. O cuidar está relacionado à prática de cuidados silenciadas, discurso pedagógico, e o educar uma ênfase nas práticas associadas ao modelo didático. Então, nesse capítulo eu falo dessa fronteira que existe nessas identidades profissionais, como as expectativas que cada professora tem do que é ser professora, as representações que esses profissionais têm, quer ser, é amar a minha profissão, é respeitar as crianças. Então eu trabalhei com essa ideia da imagem ideal e trabalhei com o conceito do Foucault, que fala o seguinte, que existe, como no poema da Adélia Prado, a identidade para si, o que eu gostaria de ser, e existe a identidade para o outro, o que o outro gostaria que eu fosse. E nessa convivência social, o que existe é uma negociação identitária entre aquilo que eu quero ser, aquilo que o outro quer que eu seja, e aquilo que eu sou, de acordo com o que eu posso, com as circunstâncias. E nisso surgem as estratégias identitárias para justificar a docência adversários. Então, na verdade, ser essa professora que trocava fraldas, fez com que cada profissional tivesse estratégias para justificar a relevância desse trabalho. E também um ponto foi importante é perceber que nesse lidar com o bebê, muitas culturas são evocadas, desde essas aprendizagens que vêm das mães, da ciência médica, mesmo dos estudos de psicologia, da pedagogia. Só que no discurso ele surge de um jeito binário, ou se educa ou se cuida. E na prática, muitas culturas se envolvem, são entrelaçadas para se realizar aquele atendimento do bebê. Considerações finais. Então, assim, em rápidas palavras, assim, que ficou desse processo todo, né? Que pode parecer óbvio, mas eu não acho tão óbvio assim, é a existência de especificidades na prática docente adversária. Essa especificidade, ela está colocada, porém, essa está na educação infantil, mas dentro da unidade, como elas falavam, existe essa divisão, berçários e crianças maiores, que são duas tendências diferentes de tratamento, de forma, são crianças mais dependentes. Então existe uma especificidade que nem sempre é reconhecida ou trabalhada. Sobretudo as atividades envolvendo os cuidados dos bebês, naturalizados com atributos femininos e que não são valorizados em contextos escolares. Divisão entre trabalho manual e intelectual na carreira do magistério, não só na escola, mas também na sociedade como um todo, expressa no cuidar e educar. Estratégias identitárias usadas pelos sujeitos para ajustar a prática concreta com os bebês ao modelo ideal de docência. O atendimento de bebês demandava a articulação de múltiplos aspectos, a hibridação de culturas, que é o conceito de Canclini, embora nos discursos assumissem formas binárias, onde cuidar passava e educar no outro papel. Então, o que eu percebi é que essa aproximação entre os estudos culturais e
e o campo da educação infantil contribuiu para perceber esse entre-lugar, esse lugar que a gente ainda está descobrindo qual é de ser um professor no espaço aí de berçário com os bebês. Há uma frase do Stuart Hall, que também foi uma frase estruturante no meu trabalho. Conheço intimamente os dois lugares, mas não pertenço completamente a nenhum deles. E esta é exatamente a experiência de diaspórica. Longe o suficiente para experimentar o sentimento de exílio e perda, perto o suficiente para entender o enigma de uma chegada desejada. Então, assim, é essa questão de você estar num lugar que não é o seu, né? Mas que é um novo lugar, e é esse desafio de quem eu sou, qual é a minha identidade profissional diante dessa nova carreira que foi construída nesse contexto histórico.